Já alguma vez se esqueceu onde deixou as chaves? Ou não conseguiu recordar o nome de um ator do seu filme favorito? Claro que sim. Quem nunca? Mas e se eu lhe dissesse que algumas dessas comuns falhas de memória podem ser os primeiros e silenciosos passos de uma doença muito séria? Hoje vamos falar sobre 10 sinais precoces da doença de Alzheimer, que a maioria de nós simplesmente atribui ao cansaço ou à idade. E um desses sinais é tão pouco óbvio que o vai surpreender, com certeza. Então, o primeiro sinal, e é aquele que, provavelmente, todos já ouviram falar: a perda de memória. Mas vamos deixar uma coisa bem clara desde o início. Esquecer onde deixou o comando da televisão. Isso não é Alzheimer. Isso é simplesmente a vida. Acontece a todos. Já esquecer como se usa esse comando, aí sim, a história é bem diferente. Aqui, a palavra-chave não é apenas perda, mas sim o impacto. Estamos a falar de falhas de memória que começam de facto a atrapalhar o dia a dia e a interferir na vida. Por exemplo, uma pessoa acaba de falar consigo ao telefone e 5 minutos depois liga-lhe de novo a fazer as mesmas perguntas, porque a conversa simplesmente se apagou da sua memória. Isto não é só uma simples distração ou esquecimento, é um apagamento sistemático de informações recentes. Ela pode esquecer datas importantes, aniversários de familiares próximos, ou mesmo acontecimentos que se deram há apenas um dia. É como um computador cuja função de guardar ficheiros avariou. Tudo o que acontece fica apenas na memória temporária e desaparece à primeira reinicialização. E o mais traiçoeiro é que, nesta fase, a pessoa ainda pode tentar disfarçar isto de alguma forma. Ela faz piadas, usa lembretes ou bilhetes e depende muito da ajuda dos familiares. Nós, por nossa vez, vemos isto e pensamos: bem, isto acontece, a pessoa está apenas cansada. Concorda que é muito mais fácil atribuir tudo ao stress do que suspeitar que algo não está bem? Mas é precisamente este ignorar que permite a doença progredir de forma silenciosa e imperceptível. E, no entanto, existem outros sinais que nem sequer estão relacionados com a memória e que são muito mais reveladores. E aqui está o segundo sinal, muitas vezes atribuído a uma simples desatenção ou cansaço. Dificuldades em planear e resolver tarefas. Lembre-se da sua receita favorita, aquela que conhece de cor e salteado. Agora imagine que olha para ela e, de repente, parece chinês. Não entende o que vem antes ou depois, quanto de cada ingrediente adicionar. E o próprio processo de cozinhar causa-lhe pânico. Ou, por exemplo, gerir o orçamento mensal e pagar as contas. Aquilo que antes era uma rotina e levava 15 minutos, agora demora horas e acaba em completo desespero. A questão aqui não é que a pessoa de repente se tenha esquecido de como fazer contas ou se tenha tornado preguiçosa. O problema é muito mais profundo. Perde-se a capacidade de se concentrar e de manter na mente a sequência de ações. O cérebro já não consegue criar um plano simples. Primeiro fazer isto, depois aquilo e acabar com aquilo outro. É como se o seu GPS interno tivesse perdido todas as configurações e já não conseguisse traçar um caminho do ponto A ao ponto B, mesmo que esse caminho seja ridiculamente simples. E este estado de desamparo perante uma tarefa elementar é um sinal muito preocupante que não deve ser ignorado. O terceiro ponto da nossa lista diz respeito às dificuldades em realizar aquelas tarefas que sempre fizemos, que nos são tão familiares. E é precisamente aqui que a linha entre um simples estar cansado ou andar com a cabeça noutro sítio e é preciso começar a preocupar-se se torna muito, muito tênue. É, por exemplo, quando depois de ter ido para o trabalho pelo mesmo caminho durante toda a vida, numa manhã, de repente, a pessoa se apercebe de que não sabe para que lado virar no próximo cruzamento. Ou quando a mãe, que sempre fez os melhores bolos do mundo, de repente, já não se lembra como ligar o forno. Não estamos a falar de desaprender algo complicado. Estamos a falar de competências básicas,
de gestos que fazemos de forma automática. Por exemplo, alguém que se esquece das regras do seu jogo de tabuleiro favorito, aquele a que jogou todos os sábados nos últimos 20 anos. Ou que já não consegue lidar com o comando da televisão, que usou sem problemas durante anos e anos. Isto não é apenas um esquecimento ou uma falha de memória. É como se tivessem apagado um ficheiro inteiro do cérebro, aquele que guardava as instruções para realizar uma determinada ação. E o mais assustador é que, nesse momento, a pessoa se sente incrivelmente confusa e vulnerável. Ela percebe que devia saber aquilo, mas não consegue aceder a essa informação na sua própria cabeça. Isto causa uma grande vergonha e a vontade de esconder a sua própria incapacidade, o que, por sua vez, dificulta ainda mais um diagnóstico precoce. Agora, passemos ao quarto sinal, e este, meus amigos, pode ser verdadeiramente assustador. É a desorientação no tempo e no espaço. Sejamos francos, quem nunca acordou um dia, talvez depois de um feriado ou de um fim de semana mais agitado, e demorou um pouco a perceber que dia da semana era? Isso acontece a todos nós. Mas não é disso que estamos a falar. Aqui, a questão é de uma dimensão completamente diferente. Imaginem que a pessoa não perde apenas a noção dos dias, mas de estações inteiras. Alguém pode preparar-se para ir à praia em dezembro, sem compreender verdadeiramente por que está a nevar lá fora. Perde-se a noção da passagem do tempo. Para essa pessoa, acontecimentos de há 5 minutos podem parecer que aconteceram ontem, e o que sucedeu há um ano pode ser sentido como algo que está a acontecer hoje. O tempo deixa de ser uma linha ordenada, transforma-se num conjunto caótico de momentos, mas ainda mais assustador é a perda de orientação espacial. E não estamos a falar de nos perdermos numa cidade desconhecida. Estamos a falar de nos perdermos na nossa própria rua, ir à loja, que fica a apenas 5 minutos a pé de casa, e a meio do caminho, parar em completa confusão, sem saber onde se está, e o mais importante, como voltar para casa. É como se o nosso navegador GPS interno se desligasse subitamente, para sempre, deixando-nos perdidos no meio de um mundo que nos é familiar, mas que de repente se tornou completamente estranho. O quinto sinal é um dos mais difíceis de identificar, porque pode ser facilmente confundido com as alterações visuais normais do envelhecimento. Refere-se a dificuldades de percepção visual e de relações espaciais. E não estou a falar de precisar de óculos com uma graduação mais forte. Estou a falar de como o cérebro interpreta o que os olhos veem. Por exemplo, a pessoa pode começar a ter dificuldade em ler, não porque as letras estejam desfocadas, mas porque o cérebro não consegue agrupá-las para formar palavras. Ou pode não conseguir avaliar a distância até um objeto, o que pode levá-la a derramar o chá por colocar a chávena ao lado da mesa. Pode ter dificuldade em distinguir cores ou tons semelhantes, algo que antes fazia sem qualquer esforço. Mas existem também manifestações ainda mais estranhas. A pessoa pode passar por um espelho e não reconhecer o seu próprio reflexo. Não porque se tenha esquecido de como é, mas porque o cérebro não consegue associar a imagem no espelho com a sua própria imagem. Ou, por exemplo, pode ser-lhe difícil sentar-se numa cadeira, porque não consegue avaliar corretamente a altura e a distância até ela. É como ver o mundo através de um espelho distorcido, onde todas as proporções e distâncias estão alteradas. Não é um problema dos olhos, mas sim do centro de processamento de imagens que está no cérebro. E esta falha no sistema é um motivo de grande preocupação. E agora, o sexto ponto, que nos toca de perto, pois fala da nossa fala, daquilo que nos torna seres sociais. Começam a aparecer novos e mais sistemáticos problemas com as palavras. E não me refiro a esquecer uma palavra difícil ou o nome daquele ator famoso. A coisa é bem mais profunda. A pessoa começa a perder o fio à meada do que está a dizer. Pode parar a meio de uma frase e ficar em silêncio, porque esqueceu completamente o assunto. Ou então, a pessoa esforça-se para encontrar as palavras mais simples, as do dia a dia.
Imagine que quer pedir o seu relógio, mas a palavra relógio simplesmente fugiu da sua memória. Em vez disso, diz algo como: dê-me essa, coisa que se usa no pulso para ver as horas. A isto damos o nome de anomia. É como se o nosso dicionário mental começasse a ficar com buracos, com falhas. Para além disso, a própria compreensão da fala também começa a ser um problema. A pessoa tem dificuldade em acompanhar um diálogo rápido ou participar numa conversa de grupo. Simplesmente não consegue processar o fluxo de informação com a rapidez necessária. A fala da pessoa pode tornar-se fragmentada, ou a pessoa pode começar a repetir as mesmas frases ou palavras. E não são meros enganos ou lapsos. É um sinal claro de que os centros de linguagem no nosso cérebro estão a começar a falhar, a engasgar-se. É como quando tentamos sintonizar um rádio, mas em vez de ouvirmos a voz claramente, só ouvimos pedaços de frases e muita interferência. O sétimo sinal poderia até ser engraçado, se não fosse tão preocupante. A pessoa afetada começa a guardar objetos em sítios completamente inadequados para eles. E todos nós, às vezes, por distração, podemos guardar o telemóvel no frigorífico. Mas a diferença fundamental é a seguinte: uma pessoa saudável, ao detectar tal engano, vai surpreender-se, rir-se e perceber que estava apenas distraída. Conseguirá mentalmente reconstituir a sequência de acontecimentos e perceber como aquilo aconteceu. Já uma pessoa com Alzheimer em fase inicial não se limita a colocar o objeto fora do lugar. Perde a própria capacidade de o encontrar. Não consegue reproduzir as suas ações para perceber onde poderia ter deixado o que procura. Para essa pessoa, o comando da televisão, encontrado no açucareiro, não parecerá estranho. Mais do que isso, pode começar a culpar os que a rodeiam por terem mudado o seu objeto de lugar, ou até mesmo o terem roubado. Porque na sua perspectiva do mundo, ela fez tudo corretamente, e o desaparecimento é obra de má-fé de terceiros. Essa perda da ligação lógica entre a ação e o seu resultado é um sintoma muito característico. O mundo deixa de ser ordenado para essa pessoa, e ela começa a procurar explicações para o que acontece fora de si, em vez de nas suas próprias ações. O oitavo ponto é um dos mais perigosos, tanto para a própria pessoa como para os seus familiares. É a perda da capacidade de julgar a sua própria condição e a tomada de decisões impensadas, que podem ser catastróficas. O cérebro perde a capacidade de avaliar adequadamente a situação e as consequências dos seus atos. É como um capitão de navio que deixou de ver os icebergs no seu caminho. O que é que isto significa na prática? Uma pessoa que toda a vida foi poupada e ponderada pode, de repente, entregar todas as suas poupanças a burlões telefônicos, porque a história que lhe contam parece-lhe totalmente convincente. Ou pode começar a comprar coisas completamente desnecessárias em grandes quantidades, apenas por um impulso do momento. Mas isto não se manifesta apenas no dinheiro. A perda da autocrítica também se reflete no cotidiano. A pessoa pode deixar de cuidar da higiene pessoal, não tomar banho, usar roupa suja, sem se aperceber do que está errado. Pode sair em pleno inverno com roupa de verão, porque não consegue avaliar adequadamente a temperatura. E o mais difícil é que a pessoa está absolutamente convicta da sua razão. Qualquer tentativa de lhe apontar a ilogicidade ou o perigo dos seus atos será encarada com hostilidade. Perde o travão interno, que assegura a sua segurança e o bom senso. O nono sinal é o mais fácil de notar por quem está de fora, e é algo que magoa muito os entes queridos. Trata-se de um afastamento progressivo da vida social, o abandono de atividades e passatempos que antes adorava. Alguém que antes gostava de se encontrar com amigos, de jogar xadrez ou de cuidar do jardim, de repente, perde o interesse por tudo isso. Mas não é apenas preguiça ou mau humor. A causa é bem mais profunda. Em primeiro lugar, torna-se fisicamente difícil para a pessoa manter uma conversa. Como já referimos, ela perde o fio à meada, não consegue acompanhar o raciocínio de quem fala, e isso provoca uma tensão e uma vergonha enormes.
É mais simples evitar qualquer tipo de convívio do que estar sempre a sentir-se constrangido. Em segundo lugar, os passatempos favoritos, que antes lhe davam prazer, agora tornam-se uma fonte de frustração. É difícil ter prazer a fazer tricô se a pessoa está sempre a esquecer-se do padrão, ou em tocar guitarra, se já não consegue lembrar-se dos acordes. O cérebro já não consegue lidar com tarefas que exigem concentração e sequência de ações. Consequentemente, a pessoa começa a evitar tudo o que lhe possa recordar os seus problemas. Fecha-se em si mesma, preferindo atividades mais passivas, como, por exemplo, simplesmente ficar sentada a olhar para o nada. É uma reação protetora da mente, uma tentativa de se esconder de um mundo que se torna demasiado complexo e incompreensível. E chegamos ao 10º sinal, o mais subtil e o mais emocionalmente pesado. São as alterações notáveis no humor e na personalidade. Aquela pessoa que conhecia a vida inteira, de repente, começa a agir de forma completamente diferente. De natureza bondosa e calma, pode tornar-se desconfiada, melindrosa e até agressiva. Imagine que vive num mundo que a engana constantemente. As coisas desaparecem, as pessoas dizem coisas incompreensíveis, lugares familiares tornam-se estranhos. A reação natural a tal caos será o medo e a ansiedade. A pessoa pode começar a desconfiar dos entes queridos, pensando que querem fazer-lhe mal, roubar algo ou enganá-la. Pode chorar facilmente por algo trivial, ou, pelo contrário, demonstrar completa indiferença a eventos importantes. O seu humor pode mudar muito rapidamente e sem razão aparente. Num instante está a rir, e no minuto seguinte já está deprimida ou irritada. Pode ficar muito desorientada, especialmente em ambientes desconhecidos. Estas mudanças não são um mau feitio. É o resultado direto de alterações químicas e estruturais que ocorrem no cérebro. É um grito de socorro de alguém que está a perder o controle sobre as suas próprias emoções e que deixa de compreender não só o mundo à sua volta, mas também a si mesma. Mas o mais surpreendente e talvez assustador em tudo isto não é a perda de memória do passado. O sinal mais subtil e traiçoeiro, muitas vezes ignorado, é a perda de interesse no futuro. Quando uma pessoa deixa de fazer planos, quando a frase "que tal fazermos isto no próximo fim de semana?" já não provoca entusiasmo, apenas indiferença. Isto não é preguiça nem depressão no sentido puro. É o momento em que o cérebro deixa de ver perspectivas. E isto, talvez, seja mais assustador do que esquecer o dia de ontem. Significa esquecer o que virá amanhã. Estes 10 sinais não são meras falhas isoladas. Imagine-os como peças de um quebra-cabeças. Individualmente, podem parecer insignificantes, mas quando os junta, surge um quadro muito preocupante. O diagnóstico precoce não cura a doença, mas oferece o mais valioso nesta situação: tempo. Tempo para se preparar, abrandar a progressão dos sintomas e viver os anos que restam com a melhor qualidade possível. Agradecemos por ter assistido a este vídeo importante até ao fim. Se aprendeu algo novo ou considera esta informação útil, por favor, deixe o seu gosto, like e subscreva o canal. O seu apoio ajuda-nos a criar mais conteúdos como este. E agora, uma pergunta para si. Já se deparou, ou algum dos seus entes queridos, com algum destes sinais menos óbvios? Partilhe a sua experiência nos comentários. Isso pode ajudar outras pessoas a não ignorarem sinais importantes.